Olá a todas, todos e todes. Aqui a gente não economiza nas letras e nem nas cores. Afinal, a gente veste todas elas para não deixar ninguém de fora. Eu sou o Vinícius e esse é o primeiro episódio do programa Nós Vestimos Todas as Cores. Essa é uma iniciativa da Confederação Nacional das Trabalhadoras e dos Trabalhadores do ramo vestuário da CUT. A CNTRV conta com o apoio do Solidarity Center e da Laudes Foundation, com o objetivo de empoderar sindicatos e a classe trabalhadora para a luta contra a violência e por direitos a trabalhadoras e trabalhadores LGBTQIA+. A gente vai estar no YouTube e em pílulas de podcasts. E eu te convido para acompanhar a gente nessa jornada de 12 episódios. Para começar, o assunto não poderia ser outro. Para jovens LGBTQIA+, o desafio de ingressar no mercado de trabalho pela primeira vez vai muito além do currículo de poucas linhas e nenhuma referência. O preconceito de profissionais de RH é o primeiro obstáculo. Mas mesmo quando dá certo, as piadinhas, os comentários preconceituosos, o isolamento e o assédio moral são apenas algumas das muitas formas de violências praticadas por chefias e até mesmo colegas de trabalho. Nesse contexto, às vezes a única solução possível é se moldar. Mas a que custo? E para começar a conversa, eu conto com a participação de um convidado muito especial. Gil Santos, 48 anos, homem transexual, membro do coletivo LGBTQIA+, da CUT São Paulo. E também presidente da Associação Morada Arco-Íris LGBT Brasil, a AMAI. Chega aí, Gil. Obrigado, Gil, por ter aceito o convite de estar aqui com a gente. É um prazer muito legal estar com você aqui. Prazer é todo meu. Gil, a sua história tem muito a ver com a introdução do nosso programa, né? Você está aí buscando, batalhando, se qualificou, foi estudar, mas ainda assim tem muita dificuldade para conseguir um trabalho. Conta um pouquinho dessa história. Eu vim de Sergipe, Tobias Barreto de Sergipe para São Paulo, eu tinha 15 anos de idade. Isso foi em 1999. Daí, quando eu cheguei em São Paulo, eu comecei a trabalhar em casa de família, né? Eu não tinha estudo nenhum, não sabia nem escrever meu nome. E, a partir daí, eu entrei numa escola para estudar, mas não consegui estudar devido ao trabalho, o emprego que eu tinha de doméstico. Na época era doméstica. Isso que é importante colocar. Na época você era doméstica. Ainda não se apresentava como homem. Ainda não me apresentava enquanto homem transexual, ou seja, homem trans. Né? Até porque na época eu ainda não conhecia esse universo de diversidade, né? Mas eu sabia que eu era diferente. Sempre soube disso, já nasci diferente. E aí, por conta da jornada ali de trabalhadora doméstica, você não conseguia conciliar com o estudo? Não conseguia. E por esse motivo também, né, por não ter estudo, sair desse emprego, e aí fiquei mais tempo na minha vida desempregado do que empregado, né, por falta de qualificação na questão de cursos, estudo. E no projeto do Transcidadania, do ex-prefeito Haddad, eu consegui entrar nesse programa do Transcidadania e receber uma bolsa de estudo. A partir daí foi que eu comecei a estudar mesmo de verdade, aí concluí o ensino fundamental, né? E mesmo assim ainda não consegui um bom emprego, nem péssimo emprego, porque sempre que eu vou numa entrevista sempre tem algum motivo, né? De rejeição. Ou você não está qualificado, ou não tem a vaga. Né? Quando eu estava na primeira série, eu não tinha qualificação porque eu não tinha concluído o EJA. Quando eu fui para o EJA, eu concluí o EJA, agora eu não tenho qualificação porque eu não fiz faculdade. Então, sempre tem uma barreira. Né? Por mais que você avance... Por mais que eu avance, então, é onde a gente fica vendo, né? Por quê, né? Por que isso? Né? Porque...
Eu percebo que com as pessoas lésbicas e gays não é assim. Não é tanto assim. Menos, mas é menos assim, é menos dessa forma. Mas nós, homens trans, que somos travestidos assim, no masculino, que nós temos uma identidade masculina, mas viemos de um corpo de mulher, e aí gera esse preconceito. Eu acho que é mais ainda por a gente ter nascido no corpo de mulher, né? Que o preconceito contra a mulher é fortíssimo, e as pessoas ainda não conseguem nos enxergar enquanto homem, né? Homem trans. Hoje eu acho que é importante frisar um pouquinho sobre o Transcidadania, que foi um programa criado na gestão do prefeito Haddad, como você disse, e que possivelmente, se não fosse esse programa, seria mais difícil você ter concluído o estudo, né? Sim. Então era assim, você recebia uma bolsa, um auxílio, para conseguir se dedicar a ir para a escola. Sim. Eu, enquanto militante e ativista LGBTQIA+, eu sempre estive presente também nessas lutas, né, pelos projetos do Transcidadania. E eu fui incluído nesse programa e para mim foi uma bênção, né, porque eu não tinha nem como pagar condução para ir para a escola, né, não tinha nem praticamente o que comer. Então essa ajuda de custo aí fez com que eu pudesse concluir os meus estudos, pelo menos concluir o ensino fundamental, e depois eu me virei nos 30 para concluir o ensino médio, que é o EJA, né? Porém, para concluir o ensino médio, não tem bolsa. Ainda não existe a bolsa estadual do Transcidadania. Porque aí é a rede estadual, rede não a estadual, municipal, não que municipal. oferece o estudo. Se oferece, exatamente. Ou seja, ainda tem um caminho longo para percorrer nessa questão da construção de políticas públicas para fazer abrir as portas da escola, sim, né? Sim, sim. E me conta um pouquinho sobre Muita essa experiência gente desistiu, da escola. né? Muita gente desistiu de continuar, chegar até o EJA, porque não teve condições esse auxílio. Não ter o auxílio. Concluiu o fundamental, sim, mas não foi para o médio por conta disso. Exatamente. Agora, depois, quem conseguiu chegar, concluir o ensino médio, não tem condições de fazer uma faculdade, que é o meu caso, né? Eu não tenho condições mínimas mesmo, nem de sonhar em fazer uma faculdade, né? Porque desemprego, a fome, agora teve essa questão de pandemia que atrapalhou mais ainda nossas vidas, né? Apesar que a nossa pandemia, a pandemia dos homens trans, já existe há séculos, né? Porque muita gente que passa fome muito antes de vir essa pandemia aí do Covid-19. E sem conseguir um trabalho, como que você faz para se virar? Para morar, para comer? Como que você vive hoje? Bom, no meu caso, eu sou casado, a minha esposa tem uma aposentadoria de um salário mínimo, né? E eu me viro quando eu acho alguns bicos para fazer. Quando aparece alguma coisa para fazer, eu faço e ajudo em casa, mas é muito difícil. E nesses processos aí, eu imagino que você deva correr atrás do trampo, né? Deva levar currículo, ir para a fila de vaga de emprego. Você percebe que, por ser um homem trans, tem uma postura diferente dos recrutadores, do pessoal de RH das empresas? Qual que é a diferença aí que você sente no dia a dia? A diferença é que nós não existimos para eles, né? Para essas empresas. A gente chegando lá para fazer entrevista de emprego, não tem, as portas são fechadas para a gente, literalmente, né? Fechadas para a gente. Eu descobri um programa da prefeitura que chama-se Tô Legal. Fiquei bem interessado nesse programa, eu acho bem importante a gente rever isso aí, porque quem sabe seja uma oportunidade, né, da CUT poder atuar vendo vagas, cotas. Tem gente que é contra cotas, eu não sou, né? Porque eu acho que é das cotas que tem um começo, um bom começo. Eu acho que dá para trabalhar nesse Tô Legal buscando espaço, né, nas ruas para trabalhar como ambulante, né? Esse Tô Legal, ele oferece espaço, obviamente tem que pagar alguma taxa, não sei dizer quanto agora, mas existe esse programa que é de 90 dias e 90 dias, você tem que renovar 90 mais 90 e tal, né? Mas eu acho que daria para a CUT fazer essa discussão com a prefeitura, quem sabe a gente consegue aí
cotas para que os homens trans possam trabalhar como autônomo mesmo, né? Como ambulante, mas sem precisar fugir do rapa. Do rapa, essa questão toda aí, né? Apanhar do rapa, ser roubado do rapa, né? Porque, na verdade, eles levam mesmo toda a mercadoria e depois não devolvem. Então, isso é complicado. Até nisso é complicado você tentar arrumar um dinheirinho, comprar algumas coisas para vender, uma água, um suco, um almoço, alguma coisa. É complicado para você viver, porque você não tem onde vender, se você não tiver autorização da prefeitura. Ô Gil, e eu imagino que muitas LGBTQIA+, especialmente pessoas trans, as travestis, vivendo essa realidade que você contou pra gente de forma muito tocante, elas têm dificuldade até em conseguir um lugar para morar, né? Muitas são expulsas pelas famílias, vão para as ruas, e você está aí trabalhando num projeto muito interessante, né? Articulando ainda, porque é difícil viabilizar, uma tarefa árdua, mas focado aí na questão de políticas públicas para habitação social destinada a pessoas LGBTQIA+. Conta um pouquinho para a gente. Então, né, infelizmente, a gente tinha um programa bom, que era o programa do Minha Casa Minha Vida, né, que infelizmente o Bolsonaro acabou. Já começou a desmontar com o Temer e agora acabou de vez. O Temer começou a desmontar e o Bolsonaro concluiu o desmonte. Então, assim, ficou mais complicado ainda a vida das famílias, das pessoas LGBTQIA+, e todas as famílias. Na questão da moradia e habitação, está impossível atualmente da gente articular essa questão, né? Até mesmo outros movimentos têm dificuldade atualmente. Mas nós LGBTs, obviamente que a dificuldade é bem maior, né? Porque preconceito para nós entre nós, entre as pessoas e nós, em geral, sobre tudo, né? Na área da moradia, na área da educação, na área do trabalho, na área da saúde, sempre tem barreiras para a gente, né? Mas, enfim, a gente está aí construído o movimento, eu fundei ele em 2013, então, assim, eu inventei esse movimento de moradia AMAI LGBT Brasil, né, em 2013. Já temos o estatuto prontinho no forno, temos algumas dificuldades para registrar e ter o CNPJ, mas isso não quer dizer que a gente não tem atuação, nós temos atuação sim, e a gente luta também por comida de qualidade, nutricional, né? Ainda mais agora no Natal Sem Fome, a gente pede a arrecadação e faz a distribuição para a população LGBTQIA+, que mais precisa, né? Ainda mais em prioridade mesmo aquelas pessoas que estão desempregadas e desempregados, que são mais as pessoas transexuais e as transmasculinidades, né? Então, são pessoas que a gente tem que dar mais uma atenção, até mesmo por eu sentir na pele e saber como que é. E passo também por isso, né? Porque eu também sou um desempregado. Então, eu tenho mais dívidas do que vida mesmo, né? Porque eu moro em um condomínio que eu lutei, em um outro movimento, conquistei essa moradia pela CDHU, mas eu tenho que pagar condomínio, é muito caro, né? Tem que pagar a CDHU pela Caixa, né? E é caro também as prestações. Então, são muitos custos que, se a gente não tiver renda, acaba perdendo o seu imóvel. Exatamente. E eu ainda corro o risco de perder o imóvel, que mora só eu, minha esposa, eu tenho 48, a minha esposa tem 59, vai fazer 59, e temos 2 cachorros, 6 gatinhos, e vai todo mundo para a rua, né? Porque se a gente não tiver uma renda para bancar, vai todo mundo para a rua. E entra governo, sai governo e não faz nada, nenhum projeto para a gente, para nós trans. Mesmo quando tem a política pública, o custo da cidadania é muito alto, né? Tem conta de luz, conta de água, condomínio. Tudo muito caro, muito caro. E tem um grande problema, né? Quando entra um governo que está ali para ajudar, aí vem a próxima eleição, tira aquele que está ajudando, né? Aí vira bagunça tudo de novo. Aí nós vamos para a roça tudo de novo. Desemprego total, fome total. Unir força, se mobilizar para conseguir romper com essa situação desse governo genocida, homofóbico, racista, né? E eu te agradeço muito por ter vindo aqui, partilhar a sua história. Desejo que esse ciclo de dificuldades seja rompido,
né? E você consiga aí viver plenamente com todos os elementos que são necessários para que a gente tenha dignidade, para que a gente alcance a cidadania plena. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Espero que a gente consiga fazer uma boa parceria com a CUT, né, e que a gente consiga vencer essa batalha que tá braba as coisas para as pessoas transexuais. Isso aí. Eu que agradeço. Na plenitude. E como a gente não quer nada pela metade, é claro que não poderia faltar arte no nosso encontro. E é com muita alegria que o Nós Vestimos Todas as Cores recebe a poetisa, a atriz Mary Black. Essa artista maravilhosa integra o projeto Meninos e Meninas de Rua de São Bernardo do Campo. A tela é toda sua. Navegando pelo mar, choro, desespero e solidão traz na mente uma cultura e a saudade da nação. É ama, mãe de leite, violentada pelo patrão. Na lavoura no garimpo começou a exploração. Na África eu fui na África, sonhando, delirei, que pisei na terra-mãe, a liberdade conquistei. Salve Luther King, salve o Rei Zumbi, salve Bob Marley, a Cotirene e Malcolm X. Dizem por aí, não é novidade não, negros conscientes estão querendo a liberdade, voltar para o quilombo dos Palmares. Quem vai pegar a lança? Quem vai? E acreditar, ter esperança. Na África, eu fui, sonhando, delirei. Que baque, que porrada de apresentação da Mary Black. Obrigado, Mary, por participar aqui do Nós Vestimos Todas as Cores. Uma honra muito especial receber você. E a nossa conversa sobre o ingresso de LGBTQIA+, no mercado de trabalho continua, com uma convidada empoderada e com uma trajetória de muita força, muito especial no ativismo trans. Ela tem 30 anos, trabalha como assistente de administração e atua na diretoria da ATS, a Associação de Transgêneros de Sorocaba. Seja muito bem-vinda, Augusta. Muito legal ter você aqui. Muito obrigada pelo espaço. E, Augusta, você tem uma característica muito peculiar, né, que difere um pouco da trajetória da maioria das pessoas transexuais. Você é servidora pública, passou num concurso, tem a estabilidade garantida, então não enfrentou as mesmas barreiras que a maioria das pessoas enfrenta na hora de tentar conseguir o primeiro emprego ou um novo emprego. Conta um pouquinho de como foi isso, porque também tem peculiaridades dessa trajetória, né? Sim, com certeza. As trajetórias trans, eu costumo conversar com as minhas amigas que há um pouco uma questão geracional nelas. Porque a minha geração, por exemplo, ela já veio numa realidade em que a sociedade estava um pouquinho mais preparada para receber as pessoas trans. Então, as gerações anteriores a mim, elas já tinham praticamente como destino dado ir para a rua, entendeu? E a minha geração foi praticamente a primeira geração que já veio com algumas outras possibilidades além dessa. Então, eu conheço outras mulheres trans da minha idade que tiveram trajetórias semelhantes à minha, nesse sentido de não, embora possam até ter vivenciado uma situação de assédio dentro da própria família, não foram colocadas para fora de casa. Então foi dada a elas a oportunidade de tentar seguir outro caminho que não o caminho de ser colocada para fora e ter que ir trabalhar na rua, que era o destino de praticamente todas antigamente. E aí eu partilho dessa questão geracional. Eu nunca fui colocada para fora, até porque por muito tempo eu vivenciei uma experiência na qual eu me definia como uma pessoa não binária. Recentemente que eu acabei afinando o meu entendimento de mim mesma e chegando no ponto de me compreender como uma mulher trans.
Então, a minha família, a princípio, sempre me apoiou. Eu tive acesso a uma educação muito boa e isso abriu muitas portas para mim e possibilitou que eu chegasse onde eu cheguei, da forma como eu cheguei. E talvez seja importante a gente marcar, né? Você cursou o ensino superior, conseguiu passar num concurso público da Universidade Federal de São Carlos, né? Mas nesse período, nessas conquistas, você ainda não tinha feito a retificação de gênero. Não, né? Ainda não. Porque o lugar onde eu estou trabalhando hoje, eu já estou trabalhando lá desde 2014, final de 2014. E depois que eu entrei nesse local de trabalho, inclusive que eu fui me apropriando de muitas questões políticas que eu não tinha ainda. Eu adquiri muita consciência de classe, tanto enquanto classe trabalhadora quanto pessoa trans, depois que eu entrei nesse lugar, porque esse lugar possibilitou que eu tivesse acesso a isso. O espaço que foi me dado, além do ambiente de trabalho, me possibilitou ter acesso a informações que me possibilitaram ir me construindo ao longo do tempo. Então, eu criei uma consciência política, eu me apropriei da questão da minha identidade. Quando eu entrei para trabalhar nesse lugar, eu sequer tinha um pleno entendimento de que eu era uma pessoa não binária na época. Na época que eu entrei para trabalhar nesse lugar, eu ainda me entendia como um menino gay, mesmo embora a sociedade já insistentemente dissesse para mim que eu não era aquilo. Então, logo que eu entrei nesse lugar, eu já havia tido acesso a alguma informação sobre a existência de pessoas trans não binárias. A princípio, eu acreditei que aquele rótulo me cabia e peguei para mim aquilo. Com o passar do tempo, eu fui afinando esse entendimento sobre mim mesma, e aí de uns 2, 3 anos pra cá que eu já venho me questionando em relação à minha identidade, e aí recentemente eu assumi que eu era uma mulher trans, passei a viver como uma mulher, e aí eu sempre digo isso, que embora foi muito recente a forma como eu me assumi enquanto mulher trans, a minha vivência de mulher trans já me acompanha há muito tempo. Uhum. Porque enquanto eu pensava que era um menino gay, a sociedade já jogava na minha cara que eu não era um menino gay. E aí quando eu comecei a viver como uma pessoa não binária, a sociedade começou a jogar na minha cara que eu não era uma pessoa não binária também, entendeu? E agora eu acho que eu finalmente consegui chegar num ponto em que eu tô me sentindo plena como um todo, tanto na minha perspectiva individual, quanto na minha perspectiva de inserção na sociedade. E além da vivência no ambiente da universidade pública, que como você já disse foi muito importante nessa construção, também teve um processo de militância de algumas atividades que aconteceram lá entre 2015 e 2016, que você começou a participar, que também contribuíram bastante. Isso, exatamente. Lá em Sorocaba, o Sesc Sorocaba, ele é pioneiro no país na promoção de atividades sobre pessoas LGBT e sobre diversidade sexual como um todo. É um projeto em específico que existe dentro do Sesc Sorocaba, chamado Nós Diversos. Esse projeto, antes da pandemia, ele promovia mensalmente atividades de formação, informativas, culturais, sobre pessoas LGBT. E eu tive acesso à informação de poder visitar essas atividades por conta do local onde eu trabalho, porque o lugar onde eu trabalho estimula esse tipo de atividade entre as pessoas. Então eu comecei a frequentar essas atividades no Sesc, que foi onde eu também fui me aproximando da militância que existia na cidade de Sorocaba, que não estava incluída no meu ambiente de trabalho. Uhum. Porque o lugar onde eu trabalho é como se fosse uma bolha sociocultural. Exatamente. E enquanto eu estava vivenciando uma questão de autodescoberta até mesmo dentro do ambiente de trabalho, a gente tinha tudo o que estava acontecendo lá na cidade, fora do meu ambiente de trabalho. E eu fui acessar esse fora através dessas atividades que aconteciam no Sesc. Foi graças à minha participação nas atividades do Sesc que eu consegui me aproximar e conheci a Tara, que é a atual presidenta da Associação Transgênero Sorocaba, a ATS. É uma grande amiga minha hoje em dia e é a pessoa com quem eu mais somo ali nos trabalhos dentro da ATS mesmo. E a trajetória sua, Augusta, deixa claro, né, como é importante a formação, que é o que a gente vem buscando aqui também no movimento sindical, né? Construindo é difícil, né, porque são muitas questões que estão enraizadas, mas o movimento sindical, por meio da CNTRV, da CUT, tem tentado avançar nesse sentido. E a formação é um pilar muito importante disso e você é prova viva, né, dessa questão. E tem um ponto que eu acho muito importante destacar, né? Por conta da pandemia, você está trabalhando no home office, né? Sim.
e quando retornar, vai ser a primeira vez em que seus colegas, suas colegas de trabalho vão conviver com você pessoalmente, né? Depois da retificação de gênero. Isso. Como que tá? Você está ansiosa, nervosa ou não? Assim, não dá pra eu dizer que eu não tô ansiosa, isso seria mentir. Existe alguma ansiedade, mas existe também uma ansiedade numa medida saudável pra mim. Eu não acho que vai ser o fim do mundo, por exemplo. Eu tô bem preparada pra esse retorno. Até porque nas minhas redes sociais eu fui anunciando todas essas etapas desse meu novo entendimento, da minha retificação. E todas as pessoas que... aliás, a maior parte das pessoas com quem eu trabalho me acompanham nas redes sociais e eventualmente já tiveram acesso à informação de que eu passei por esse momento de mudança. Então, muitas pessoas, quando eu chegar lá, já vão estar minimamente preparadas para essa questão. Quanto às que não vão estar preparadas, ou aquelas que não me acompanham pelas redes sociais, aí a gente vai ter que fazer todo um trabalho didático. E não é algo que eu já não faço o tempo todo. Por isso que eu digo que a ansiedade, pra mim, nesse caso, ela existe numa medida, assim, ok, saudável. Porque eu vou fazer o que eu sempre faço. Desde que mulheres trans, normalmente, desde que elas levantam da cama, elas já estão tendo que ser didáticas com a sociedade, para que a sociedade entenda o que elas são, enfim. E antes da gravação, a gente bateu um papo e eu comentei sobre a questão da estabilidade dela como servidora pública. E ela comentou que até para as pessoas trans, até mesmo essa questão da estabilidade é relativa, porque você conhece pessoas trans que também eram servidoras públicas, mas pediram exoneração do cargo por conta do assédio e das violências sofridas no local de trabalho. Exatamente. É pra gente pensar como essa questão da estabilidade, ela deixa de ser uma realidade palpável para as pessoas trans, até isso. Eu conheço mulheres trans, sim, que eram servidoras públicas e que optaram por deixar de lado todas as garantias do cargo que elas tinham, porque começaram a vivenciar um ambiente de trabalho que não era minimamente acolhedor para o que elas eram, mulheres trans. E para se manterem minimamente íntegras, elas decidiram deixar esses cargos. Abriram mão dessa estabilidade que deveria garantir a permanência delas ali, percebe? E uma coisa que você comentou também, antes da gravação, é sobre como, mesmo sendo uma mulher trans, que já são inúmeras barreiras e muitos desafios, você se considera uma privilegiada. Explica um pouco por quê. Eu venho de uma trajetória de privilégio, né? A começar pelo fato de que eu sou uma mulher trans branca, e que eu tenho uma aceitação mínima das pessoas do meu entorno. Eu nunca vivenciei nenhuma situação de assédio ou de violência física que me marcasse fundamentalmente. Eu sempre tive pessoas que me deram um mínimo de respeito. Até porque eu cobro isso. Eu sempre fui uma pessoa que sempre deixei claro que a minha prioridade nas minhas relações interpessoais é o respeito, assim, indiscriminado. E as pessoas, elas me reciprocaram isso com o passar do tempo. Então, eu realmente nunca vivenciei nenhuma situação difícil que me marcasse. E isso é uma questão de privilégio. Também é privilégio o fato de eu ter vindo de um núcleo social que me possibilitou ter uma formação de qualidade. É privilégio o fato de eu, graças a essa formação, ter conseguido trabalhar no local onde eu trabalho hoje, que é um local extremamente acolhedor. Então, assim, a minha vivência como um todo, ela é de privilégio. E quando eu converso com as mulheres trans, especialmente as das gerações anteriores às minhas, eu identifico ainda mais o peso desses privilégios. Porque como a gente falou no começo da conversa, essas mulheres trans das gerações anteriores às minhas, elas já tinham como destino certo ser expulsas de casa e serem colocadas para trabalhar na rua. E mesmo essa postura sua de se impor, né, de exigir o respeito, tem muito a ver com os instrumentos e as ferramentas que você adquiriu por meio do estudo da formação, né? É consequência já disso. Augusta, sua trajetória, sua história enriqueceu muito a nossa conversa. Eu te agradeço profundamente por ter aceito o convite e partilhado tanto conhecimento, tanta vivência legal com a gente. Obrigado, viu? Eu que agradeço o espaço. Muito obrigada. Muito legal. Pessoal, com essa mensagem de força da Augusta, a gente fica por aqui no nosso primeiro episódio. Continue acompanhando a gente pelo YouTube. Se inscreve lá no canal Roupa Colorida, é só lá no sininho se inscrever para receber as notificações sobre novos programas. E é claro,
Vista você também as cores do respeito, da equidade e da não violência. Um abraço para todo mundo, fiquem bem e até a próxima.